No final aí do último vídeo, eu deixei vocês pensando na questão 3, então agora vamos lá à resolução. Uma metalúrgica fabrica barris cilíndricos de dois tipos, A e B, cujas superfícies laterais são moldadas a partir de chapas metálicas retangulares de lado A e 2A, soldando os lados opostos dessas chapas, conforme a figura ilustrada a seguir. Então, a gente já tem a figura e a planificação dos dois barris. Se VA e VB indicam os volumes dos barris do tipo A e do tipo B, tem-se que, aí ele pede para você ver qual dessas alternativas confere com os volumes, associando os dois volumes, tá certo? Só que o que você percebe aqui? Nós não temos o raio dos dois cilindros. Nós não temos essa medida, a gente só tem a altura do cilindro. Só que qual é o objetivo dessa questão? Ele quer que você entenda que a base do retângulo coincide com o comprimento. A base do retângulo coincide com o comprimento. Então, o nosso raio que está faltando, ele vai sair daqui, tá certo? Para isso, a gente vai começar a calcular o raio dos dois cilindros, tá certo? Vamos ver como é que fica. Para isso, a gente vai separar os dados, tá? Então, eu tenho aqui do barril A. O que a gente tem sobre ele? Do barril A, a gente sabe a altura dele, que vale A, e a gente sabe que o comprimento vale 2A. Pela fórmula do comprimento, pessoal, qual é a fórmula do comprimento? Comprimento é igual a 2πr. Como eu disse, o nosso R vai sair da fórmula do comprimento. Então, vai ficar 2A é igual a 2πr. Isolando o R, vou cortar logo esse 2 aqui, que vai passar dividindo. Isolando o R, você tem que R é igual a sobre π. Guarda essa informação, não dá pra gente fazer nada com ela. Agora, eu vou fazer a mesma ideia, tá? Com o barril B. Então, vou separar aqui e vamos lá. Informação sobre o barril B. Barril B. Sobre o barril B, a gente sabe que a altura vale 2A e que o comprimento vale A. Usando a mesma ideia, eu sei que o comprimento é igual a 2πr, isolando o R, que é o R que a gente quer saber, tá? O comprimento vale A, 2 vezes π vezes R. Agora, isolando o R, eu tenho que R é igual a A dividido por 2π. E vamos guardar essa informação. Lembra que ele quer que você associe as duas fórmulas? Então, a gente vai fazer essa associação. Fazendo o que agora? Calculando o volume. Só ajustando aqui para vocês. Pronto. Então, vamos calcular o volume de A. O volume de A é a área da base, que é πr, vezes a altura. O volume do barril A vai ser π vezes o raio. Agora que a gente já achou o raio, é só substituir. Ficou A sobre π ao quadrado. E a altura dele? A altura dele vale A. Do barril A, a altura vale A. Então, o volume do cilindro do barril A vai ser π vezes A ao quadrado sobre π ao quadrado vezes A. Esse π ao quadrado com esse π a gente vai cortar, vai sobrar um π aqui. E a gente chega à conclusão que o volume do barril A é a mesma coisa que A ao cubo sobre π. Guarda essa informação. A gente vai fazer o mesmo procedimento agora para calcular o volume de B. E aí sim a gente consegue fazer conferir o que um volume tem a ver com o outro, tá? Então, vai ficar assim, o volume de B. Volume de B é área da base vezes altura. Volume de B é igual a π
vezes o raio de B, que é A sobre 2π ao quadrado, vezes a altura de B, que é 2A. Volume de B é igual a π vezes A ao quadrado sobre 2 não, 4π ao quadrado. Tem que elevar tudo ao quadrado. Vezes 2A. Tudo bem? Esse π com π daqui já era, tá certo? Esse 2 com esse 4 simplifica e vai ficar só 2. Então, o volume de B vai ser A ao cubo sobre 2π. Agora, eu tenho que associar os dois volumes, tá certo? Pessoal, olha só o que interessante que aconteceu aqui com o volume de B. Vocês conseguem perceber que o volume de A está compreendido, está dentro do volume de B? Vou dar esse destaque aqui para vocês perceberem, ó. A ao cubo π é o mesmo A ao cubo π daqui, tá certo? Então, vamos ajustar isso daí, ó. O volume de B é a mesma coisa que 1/2 vezes A ao cubo sobre π, certo? Só que A ao cubo sobre π, vou colocar assim, não, vou colocar aqui embaixo. É a mesma coisa que o que, gente? O volume de A. Só que não tem essa resposta desse jeito para a gente marcar. Então, eu vou ajustar, ó. Volume de B é a mesma coisa que o volume de A sobre 2. Multiplicando em forma de cruz, você chega à conclusão que o volume é igual a o dobro. O volume de A é o dobro do volume de B. Portanto, a alternativa aí que você vai marcar vai ser a letra A. Tá certo? Vamos lá agora para a questão 4. Então, a resposta aqui, letra A. Enfim, a questão 4. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação de grandes cidades em rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular destinado ao transporte rodoviário tem as dimensões da figura a seguir. Então, vamos ver qual é essa figura. Aqui, ó. Qual é o volume em metros cúbicos no interior desse túnel? Ele só quer saber o volume de ar que está aqui dentro. Então, a questão muito tranquila. Pausa o vídeo aí e já tenta fazer. Vamos ver então se você acertou. Primeiro, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que tem um detalhe importante. A nossa base aqui, pessoal, não é um círculo completo. É metade. Então, eu vou pegar a fórmula do volume e vou dividir por 2. Isso você pode fazer só no final. Pegar a resposta e dividir por 2, tá? Então, vai ficar assim. Volume é igual a π vezes o raio. O raio aqui, pessoal, ó, é 6. Porque seu diâmetro é 12 e o raio é 6. Vezes a altura. A altura é 400. E aqui eu vou dividir por 2. Simplifico 2 com 2, ficou 200 aqui. Vou colocar aqui, pessoal, o cálculo. O volume é igual a 36π vezes 200. 36 vezes 2 dá 72, então dá 7.200 π metros cúbicos. Questão bem tranquila, tá certo? Então, só não pode esquecer de dividir um semicilindro, tá? E tomar cuidado com algumas ideias. Por exemplo, aqui a gente queria volume. Perfeito. E se fosse pedido para vocês para calcular a área lateral desse semicilindro? O que tem que ficar claro para vocês? Que a área lateral é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a área lateral. E qual é a área lateral do cilindro? A área lateral do cilindro é 2πr H. Só
que isso aqui é a área do cilindro completo. O que que aconteceu? Divide por 2, já que é um semicilindro. Pessoal, não há necessidade de decorar a fórmula, senão você vai ficar decorando a fórmula do cilindro. Depois decora a fórmula de semicilindro. Não precisa, faça deduções. A gente tem metade de um cilindro, então é só pegar a fórmula e dividir por 2, tá certo? Vamos ver outro ponto que a gente pode falar aqui. Então, eu falei da área lateral de um semicilindro. Podemos falar também de área de secção meridiana. O que seria a área de secção meridiana? É esse retângulo que fica aqui, ó. Só dar um destaque aqui, ó, porque como ele é interno, vocês não vão ver. Então, essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de secção meridiana. E como que calcula a área da secção meridiana? A área da secção é um retângulo, então é só multiplicar a base vezes a altura. Ah, divide por 2? Não, porque é um retângulo, tudo bem? Então, não tem por que dividir por 2. E se fosse solicitado para você calcular a área total desse semicilindro, então seria essa metade de base com a outra metade da outra base, que vai dar uma base inteira. Uma só, e não 2 vezes a base. Porque você tem que lembrar que é um semicilindro, tá certo? Mais metade da área lateral, mais o retângulo, tá certo? Que fica embaixo. Que você tem que imaginar esse sólido fechado, então tem que calcular cada pedacinho dele, ok? Então, com isso a gente terminou as questões de múltipla escolha. Próximo vídeo, a gente vai trabalhar com a questão aberta, tá? Então, vou apagar aqui para vocês já começarem a pensar nessa questão. Olha só. Por causa de hábitos alimentares inadequados, um cardiologista nota que os seus pacientes com hipertensão são cada vez mais jovens e faz uso de medicamentos cada vez mais cedo. Suponha que Pedro, Maria e João sejam pacientes com faixas etárias bem distintas e que utilizam o mesmo hipertensivo em comprimidos. Sabendo-se que João utiliza comprimidos de 2 mg, Márcia de 4 mg e Pedro de 10 mg. Além disso, mensalmente, Pedro toma o triplo de comprimidos de Márcia e os três consomem 130 comprimidos, totalizando 780 mg da droga. Com base nessas informações, é correto afirmar que Márcia mensalmente ingere quantos comprimidos? Marque no gabarito um número inteiro mais próximo. Essa questão aqui já foi questão de prova integrada, tá? Por isso que ela tá aí nesse formato para vocês. Eu só quero saber a quantidade da Márcia, pessoal. Só isso. Então, já pensa no próximo vídeo que eu vou colocar a resolução para vocês.